A pré-história no México é denominada pelos arqueólogos como a etapa lítica e abrange um vasto período da história entre 30 a 20 mil anos antes de Cristo a cerca de 12 mil anos antes de Cristo. A teoria mais aceita da povoação humana no atual México foi o cruzamento do Estreito de Bering há cerca de 20 mil anos antes de Cristo, no final da última era glacial. Devido às descobertas arqueológicas de ossos que datam dessa época, os restos humanos mais antigos das Américas foi encontrado no México, no sítio arqueológico de Charnbol, há 8 mil anos atrás. Esses primeiros grupos eram do mesmo grupo genético ancestral do leste asiático, ou seja, o índio americano tinha muita genética e traços em comum com os povos do leste asiático e parecia ter traços iniciais de um chinês antigo, como droga de pele da pálpebra ocular superior para proteger dos raios do sol oriental, cabelos negros e altamente lisos e pouca barba, mas que para se adaptar ao clima americano desenvolveram uma pele parda, protegendo o corpo contra os raios ultravioleta do atual México e das Américas. Esses primeiros grupos eram grupos nômades caçadores e se organizavam em clãs simples para caçar animais pequenos em terra e mar, bem como na coleta de frutos simples, e se abrigavam em cavernas, onde foram encontradas ferramentas de pedra como raspadores, faca e raspadores laterais. Se estima que a agricultura no México foi introduzida entre 8 a 7 mil anos antes de Cristo, no final do período arcaico, posicionando o local como uma das primeiras regiões do mundo a adotar a agricultura, junto à Mesopotâmia antiga, o Vale do Rio Indo, as costas do Mar Mediterrâneo e a América Andina, no atual Peru, com alta plantação de abóbora, feijão, pimentas e abacates, junto ao principal produto agrícola, o milho. A prática da agricultura foi totalmente domesticada 5 mil anos antes de Cristo. E nisso os nômades se tornaram sedentários e passaram a se fincar na terra e fundaram as primeiras aldeias agrícolas na Mesoamérica, que fica ao sul do atual México e na América Central, e é conhecida por ser altamente úmida e com muitos rios, e conter uma vasta área arável de terra, enquanto os povos do norte do atual México, a área do América, devido à escassez da água da região norte, seguiram sendo nômades por um período muito maior, até 4 a 3 mil anos antes de Cristo, devido aos climas extremos do norte do México, com alta densidade desértica na região. No sul, até a era de 2500 a.C., foi marcada por um gradual estabelecimento e desenvolvimento de aldeias agrícolas estáveis, favorecendo o desenvolvimento das tribos e clãs daquele período. E nisso se inicia a chamada Era Pré-Clássica da Mesoamérica, que durou de 2500 a.C. a 200 depois de Cristo. Nisso as culturas da época se iniciam em uma amplidão de 1,5 milênio. Entre eles estavam os mixtecas, que viveram entre 1500 a.C. a 1500 depois de Cristo, e a grande civilização maia primordial, que surgiu em cerca de 2000 a.C. e viveria por mais de 3 mil anos até o fim da Mesoamérica no século XVI, mas que no ano 2000 a.C. estava nos seus anos iniciais de história. E com o início das pequenas culturas da época se iniciam a produção de cerâmicas, que tinham a utilidade de armazenamento da época,
e era usado para armazenar os grãos e a água e para o cozimento de alimentos, facilitando a vida nas aldeias primitivas da Mesoamérica. Também passaram a surgir as primeiras estruturas políticas humanas da região, uma divisão de classes que se tornaram cada vez mais comuns nos milênios seguintes, com o surgimento de líderes sacerdotais e artesãos especializados, em vez de só uma massa camponesa liderada por um cacique. E com a sedentarização e afincamento das culturas e dos povos em uma mesma terra, surgiram as crenças religiosas, o senso das primeiras culturas tribais. Além disso, ocorreu o nascimento do comércio na Mesoamérica, com as primeiras rotas comerciais para obter materiais de luxo como jade, serpentina, obsidiana e magnetita, que eram usadas para comércio e venda de materiais agrícolas. E nisso os milênios vão passando, os anos também. E nisso, em cerca de 1200 a.C., nos atuais estados de Tabasco e Veracruz, nasce a primordial civilização Olmeca, que originalmente eram desses povos agrícolas tribais, que habitavam as planícies costeiras do atual México, na Mesoamérica Antiga. E devido à abundância de alimentos, a riqueza comercial foi expandida na região, o que permitiu que a elite da antiga civilização Olmeca enriquecesse, e uma nova elite, regida por governantes religiosos, assumiu o controle da aldeia tribal, dividindo a sociedade pela primeira vez na Mesoamérica e pela primeira vez no continente americano. E os Olmecas seriam a cultura mãe de tudo que viria no México pré-hispânico. E elas seriam o alicerce do México até os anos de 1500 depois de Cristo. Porém, essa civilização fica para o próximo vídeo, na qual falaremos de sua história e de seus costumes descobertos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal. Até lá. Fique com Deus e até a próxima.